Era disso que eu precisava. Olha só minha mão aqui. Puxa, isso é cósmico. Eu não entendo. Ei, que luzinha é aquela ali? Isso. Respire. Assim, respire. Ótimo, assim está ótimo. Muito bom, muito bom. Força pra baixo. Anda. Não faz força. Corta esse lance de fazer força, tô caindo. Ai, socorro. Não. Está vindo. Não, me põe de volta, por favor. Cara, solta minha cabeça, me põe de volta. Boa tarde para vocês, o nosso Band Mulher está no ar. Bom, o sonho da maternidade. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje no programa, sobre fertilização in vitro, porque muitas mulheres, por uma questão profissional ou saúde, acabam que vão adiando a maternidade. A gente vai falar sobre essa técnica de reprodução assistida. Hoje também no programa nós vamos ensinar a fazer um cardápio simples com as vitaminas essenciais para o seu dia a dia. Também vai ter os 10 erros que não podemos cometer com o nosso cabelo. O que você faz de errado? Secar o cabelo muito com movimentos bruscos com a toalha? Secar o cabelo, passar chapinha no cabelo molhado? Será que é certo ou errado? A gente vai falar sobre esse assunto hoje também aqui no nosso programa. Agora, você sabia que a primeira criança nascida no Brasil por reprodução assistida foi em outubro de 1984 e desde então o número de procedimentos só vem crescendo. Há 2 décadas atrás, a taxa de sucesso da fertilização in vitro era em torno de 20%. Hoje em dia, fala-se em torno de 35% de sucesso. Comigo aqui no estúdio, o Dr. Roberto Antunes, que é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e vai nos ajudar a conhecer melhor esse assunto. Boa tarde, doutor Roberto, seja bem-vindo. Boa tarde, Gardênia. Bom, eu falei, é um fato que a gente conversa muito, a gente acaba que vai tendo experiências com pessoas que estão passando ou passaram. Agora mesmo, recente, uma amiga minha está fazendo, né, o método de reprodução assistida e a gente vê hoje que é mais comum o número de mulheres buscando, porque por uma questão às vezes profissional, né, vai adiando a maternidade e muitas são realmente saúde, tentam e não conseguem, são anos nessa luta e a gente vai começar perguntando o que é a técnica e como funciona. Bom, Gardênia, a técnica de fertilização in vitro, como o nome próprio já diz, é a fertilização do óvulo com um espermatozoide in vitro, ou seja, dentro do laboratório. Isso acontece toda vez que você tem um casal que tem alguma dificuldade maior de engravidar. Por exemplo, você tem algumas indicações de tratamento que são clássicas, que obrigam o casal a fazer uma fertilização in vitro. Estava conversando, a paciente com endometriose, por exemplo, que tem uma obstrução das trompas, essa paciente não vai conseguir conceber naturalmente nunca. Então, por exemplo, a obstrução tubária bilateral seria uma técnica de fertilização in vitro, uma indicação da técnica de fertilização in vitro. Doutor Roberto, a partir, por exemplo, a gente vê, dependendo da idade, lógico, né, também eu acho que é um dos fatores, mas assim, com quanto tempo de tentativa um casal já deve procurar um médico, né, um especialista para saber se é um casal fértil, se tem algum problema com reprodução ou não? Bom, você pontuou muito bem. Esse tempo vai depender, na verdade, da idade do casal, principalmente da mulher. A mulher, os óvulos da mulher, infelizmente, eles envelhecem com o tempo. E não tem nada que a gente não inventou um botox de ovário ainda, por exemplo. Então, não importa, as mulheres às vezes chegam lindas, maravilhosas, mas com 40 anos de idade, os ovários dela e os óvulos dela vão ter uma idade nesse sentido. Por que acontece? Só para a gente explicar, né? Por que o óvulo ele tem
um tempo? Então, fisiologicamente falando, assim, a formação dos óvulos ela é muito diferente da formação dos espermatozoides. Eu costumo brincar com os meus pacientes e falar que o homem tem uma fabriquinha de espermatozoide que vai se renovando a cada 60, 90 dias. A mulher não. Ela tem como se fosse uma espécie de um saquinho de óvulos que ela ganha quando ela está dentro da barriga da mãe dela. Com a quantidade certa. Com a quantidade que ela vai ter para a vida dela fértil. toda. Para a vida dela é toda. E aqueles óvulos eles vão envelhecendo, porque eles já estão prontos quando as mulheres ainda eram um bebê, ainda dentro da barriga da mãe delas. Então, por que eu costumo brincar com a questão do saquinho? Eu falo assim, o que acontece quando você abre um saquinho de biscoito, por exemplo? Se você for passando o tempo, esse saquinho vai envelhecendo. E o biscoito ali dentro vai deixando de ficar crocante, por exemplo. Então, à medida que o tempo vai passando, isso acontece com os óvulos também. Só que a diferença é que não é uma questão de crocância, é a questão genética. A genética do óvulo vai envelhecendo e vai ficando de uma forma que inviabiliza que aquele óvulo gere um embrião normal. Então, voltando ao que você tinha me perguntado inicialmente, só para a gente não deixar de abordar isso, classicamente um casal que tenta engravidar há 12 meses e não consegue, tendo relações sexuais regulares nesse período, é um casal que precisa procurar um especialista. Alguma coisa está errada. 85% a 90% dos casais conseguem engravidar dentro desse período. É claro, se a idade começa a aumentar, por exemplo, se é um casal onde a mulher tem mais de 35 anos, a minha recomendação é de que após 6 meses de tentativa, a gente já comece a fazer algum tipo de investigação. E se porventura for um casal onde a mulher tenha mais de 40 anos, nesse caso, eu sugiro que as tentativas já sejam concomitantes ao aconselhamento junto de um especialista. O que é imprescindível, doutor Roberto, para o sucesso da fertilização? Pois como você bem colocou no início, na chamada do programa, né? Infelizmente a fertilização é uma técnica que, ao contrário do que muitas pessoas acham que as taxas de sucesso são altíssimas. Que vai procurar e vai dar certo. Vai chegar de cara e já vai conseguir. Não, muitas vezes as pessoas têm que fazer 1, 2, 3, 4 tentativas. Então, o que é muito importante para a gente ter? Primeiro, a gente tem que fazer uma investigação daquele casal para saber se há espermatozoides dentro do sêmen do marido, isso é imprescindível. Segundo, se o útero daquela paciente é um útero que não tenha nenhum sinal de infecção, não tenha nenhum mioma que desvia a cavidade endometrial, que é o lugar onde a gente vai colocar o embriãozinho. Terceiro, a idade da mulher mesmo, porque isso vai te ajudar a determinar o tipo de tratamento, a quantidade de medicação que você deveria dar para ela e o que a gente chama de reserva ovariana, que é saber mais ou menos quantos óvulos ela tem ainda dentro ali do ovário dela. Porque com essa reserva, né, sou leiga, mas essa reserva ovariana, mesmo com o estímulo que vocês fazem para que a mulher ovule mais, para coletar o óvulo e ter sucesso, vai depender também dessa reserva que ela tem. Sim, a reserva ovariana... Por exemplo, uma mulher que está menopausando. A mulher que está menopausando... Tem chances de engravidar? Tem chances de engravidar. Isso é muito importante a gente pontuar. Pacientes acima de 43, 44 anos, as taxas de sucesso do procedimento com óvulos próprios, e é bom frisar, com óvulos próprios, são taxas muito baixas. Taxas que muitas vezes são abaixo de 5%, 2%, 3%, 1%, dependendo da idade da mulher. Então você tem muito poucos casos de sucesso nessa faixa etária quando você tem que usar os óvulos próprios da paciente. Então, nesses casos, muitas vezes se indica-se o tratamento a ser realizado com óvulos doados. E qual percentual de mulheres que aceitam e fazem esse tratamento com óvulos doados? De cara... Porque aí você vai ter um óvulo de outra mulher... Sim. Né, um filho de outra mulher, que vai ser seu filho, é uma adoção. É uma doação de óvulos. É uma doação Sim. e uma adoção para a Sim, mulher que está exatamente. recebendo um óvulo de outra, porque ela não tem um óvulo próprio, não é isso? Ou o óvulo próprio ela pode ter ainda, mas é um óvulo que dificilmente vai gerar uma gestação, né, porque já tem uma idade mais avançada. Pode ter riscos. E aí tem riscos. Sim, isso é um outro ponto que a gente estava falando com relação à questão da técnica, é justamente, hoje você consegue fazer a análise genética desses embriões que você forma in vitro, para você prevenir, por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndromes cromossômicas de um modo geral.
E isso daí tem sido uma indicação de tratamento que muitos casais optam em fazer, porque é a única forma que você teria de detectar essas síndromes antes da paciente estar de fato grávida. E aí você determina se vai ou não vai transferir aquele embrião. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, doutor Roberto, para você de casa. Daqui a pouco a gente volta, a gente continua falando sobre fertilização in vitro. Ainda hoje nós temos dicas de alimentos que possuem vitaminas importantíssimas para o nosso organismo e tem muita coisa legal aqui no nosso programa. Não sai daí, daqui a pouco eu volto. De volta com o nosso Band Mulher, eu continuo aqui no estúdio conversando com o Dr. Roberto Antunes. Nós estamos falando sobre reprodução assistida. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Porque assim, a gente fala muito da questão da idade com relação, né, a se vai ter sucesso ou não na reprodução assistida. Daí vem uma dúvida, porque a gente sabe, a gente está falando das síndromes, né, antes do intervalo. Que quando a mulher ela passa dos 40, há um risco maior. Mas nós temos mulheres muito jovens que tiveram crianças com síndromes. Qual o percentual, doutor Roberto, com relação a isso? Ou não existe ainda? É uma coisa que está sendo estudada? Bom, Gardênia, como você bem pontuou, à medida que a idade vai passando, o risco para a síndrome... Vamos usar o exemplo da síndrome de Down, que é o mais comum. Sim. Ele vai aumentando muito. Mas o que ocorre? As pacientes jovens são pacientes que acabam engravidando muito mais do que as pacientes de mais idade. É muito mais difícil, por exemplo, para uma paciente de 40 anos engravidar do que uma de 28, por exemplo. Foi o exemplo que a gente estava citando. Sim. Então, por mais que seja mais difícil de você ter dentro de uma paciente de 28 anos uma gestação com síndrome de Down, ela pode ocorrer. Ela pode ocorrer e você acaba vendo, como tem muitas pacientes de 28 anos que acabam engravidando, você acaba tendo um universo maior de crianças nascidas com síndrome de Down. A paciente com 40 anos, se você pegar isoladamente uma paciente de 28 anos e uma paciente de 40, obviamente a chance da de 40 ter uma gestação com Down é muito maior. Quando a gente fala em termos de técnicas da análise genética, essa análise que conseguiria detectar a síndrome de Down antes da paciente engravidar, quando você faz o teste dentro do embriãozinho, ainda no laboratório, você tem, por exemplo, uma indicação formal pela Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva, pela Sociedade Americana e Brasileira de Medicina Reprodutiva, para que esse teste seja formalmente feito em todas as pacientes acima de 38 anos, a partir dos 38 anos. O que não quer dizer que quem tenha menos de 38 anos não possa fazê-lo, você só não tem uma indicação formal, porque o custo-benefício não seria tão bom. A chance de fazer o teste e dar normal é muito maior na paciente mais jovem. Mas o pessoal acaba, em muitos casos, quando tem que fazer uma fertilização, optando em fazer o teste também. Doutor Roberto, eu vou te convidar para a gente ir aqui até o UOL, para a gente poder explicar um pouquinho para quem está nos assistindo como que é feita a técnica, né? Como que funciona, que muita gente escuta falar. Por favor, pode ficar aqui. Muita gente escuta falar, mas eu gostaria que você explicasse, por favor. Nós temos aqui algumas imagens. Sim, bom, a técnica de fertilização in vitro, ela começa pelo estímulo medicamentoso que você vai fazer para que o ovário fique desse jeito que vocês estão vendo aí. Isso daí é um ovário que a gente chama de hiperestimulado. A gente faz um hiperestímulo controlado dele. A gente dá as medicações e vai controlando o tamanho. Para estimular a ovulação. Isso. Cada pontinho preto desse aí, cada bolinha preta dessas que vocês estão vendo, é um folículo
e dentro desse folículo tem um óvulo que você vai aspirar. Se vocês observarem, tem um tracinho branco aqui, isso aqui é a agulha que a gente chega dentro do ovário para poder esvaziar o folículo. Ó, entrou, vai começar a esvaziar e murchar. Ó, vai murchando. É dolorido isso? Não, isso é feito sob anestesia, isso é feito sob sedação. O processo demora mais ou menos de 8 a 12 dias para você chegar nesse ponto. Isso daí é uma paciente que teve uma boa resposta. Tem pacientes que têm mais folículos, tem pacientes que têm menos. Como a gente tinha dito, depende da questão da reserva ovariana dessa paciente. E depois desses 8 a 12 dias, a gente vai para a coleta. Então, a coleta é exatamente isso, é a aspiração dos folículos. Uma vez que a gente termine a aspiração, se você puder passar para o outro vídeo, a gente, esse líquido, esse preto que vocês viram é líquido. Eles vão para essas plaquinhas de Petri, isso aqui já é dentro do nosso laboratório, e nesse microscópio a nossa embriologista vai vendo plaquinha por plaquinha e catando óvulo por óvulo que saiu. Isso é feito com uma... E há uma escolha dos melhores óvulos? Na verdade, você pega todos os óvulos, eu vou fazer aqui mais uma vez uma comparação, a gente vai entrevistar depois a nutricionista, né? Então, é como se fosse um ovinho mesmo, você tem que descascar aquele óvulo, e aí você, quando descasca ele, você fica com ele bonitinho e você consegue avaliar se ele é um óvulo, que a gente chama de metafase 2, que é o óvulo maduro, ou não. Apenas os óvulos metafase 2 é que podem ser injetados com os espermatozoides. Então, depois que a gente seleciona isso e faz essa limpeza, tira essa casquinha do óvulo, né, a zona pelúcida do óvulo, a gente injeta o espermatozoide dentro dele. Essa que é a técnica chamada de injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Nessa técnica, depois que você faz isso, você coloca ele dentro da cultura. Aqui você está vendo ali que tem aqui atrás azulzinho, isso daí é uma incubadora. E você deixa esses embriões ali e eles vão ficar aí em cultivo de 2 a 7 dias, dependendo do estágio onde você vai optar ou por transferi-los ou por fazer uma biópsia da análise genética deles. Então você tem, então depois você transfere. Essa análise genética, você escolhe as características do embrião, ou se é saudável ou não? Boa pergunta. Permitido essa questão da escolha das características? Muita gente acha que é permitido escolher o sexo da criança. O que é permitido ou não, doutor Roberto? Excelente pergunta. A análise genética, ela não é uma edição gênica. Que isso ficou muito em voga agora recentemente com o chinês, que isso daí é totalmente ilegal e não é permitido, tá? Na verdade, essa técnica de edição gênica eu vou dar aqui um exemplo de uma amada maravilhosa do Brasil, que é a Ivete, né? Ela teve 2 menininhas. Sim. E muita gente pensa que escolheu o sexo e tal, e não é bem assim, não pode. Não é bem assim. Entre outros casos, né, de famosas e não famosas que fazem, muita gente fica achando que você escolhe. Não, vamos lá. Então vamos esclarecer isso, que é uma excelente pergunta. Primeiro, a análise genética, ela não escolhe características, ela simplesmente vê se o embrião tem os cromossomos no lugar, os 23 pares de cromossomo no lugar, ou não. Eu não mudo nada. Se é um bebê, se for menino é menino, se for menina é menina, e isso eu não mudo. O que eu consigo ver são os cromossomos. Eu não vejo características, se o olho é verde, se o cabelo vai ser liso, se não vai ser liso, se vai ser loura, se vai ser morena, isso não é possível você ver. Isso daí é uma combinação aleatória baseada no encontro daquele espermatozoide com o óvulo. Com relação à questão do sexo, da escolha do sexo do embrião, isso também não é permitido. Na verdade, isso é permitido no Brasil em uma única circunstância, quando for para evitar doenças ligadas aos cromossomos sexuais, ou cromossomo X ou cromossomo Y. Então, nesses casos, você pode, sim, tentar optar por um embrião ou sexo masculino ou do sexo feminino, de acordo com a herança genética, se for ligado ao cromossomo sexual, né? Mas isso não é permitido. A análise genética não cria o super-homem. Você simplesmente consegue encontrar um embrião que nós chamamos de embrião euploide. O embrião euploide, independente dele ser masculino ou feminino, é aquele embrião que possui 23 pares dos cromossomos.
Então, nós temos 23 pares. O cromossomo é como se fosse o prédio que armazena todo o nosso DNA. E nós armazenamos o nosso DNA em 46 prédios, 23 pares. E eles têm que estar pareados. O cromossomo número 1 tem que ter duas cópias, o 2 tem que ter 2 cópias, o 3 2 cópias, assim por diante. Só para complementar, dentro do que a gente falou, a síndrome de Down, por exemplo, ocorre quando o cromossomo número 21, ao invés de terem 2 cópias, ele tem 3 cópias do cromossomo 21. Isso seria uma síndrome de Down. Isso ainda também não está... Você não consegue consertar um embrião ainda. E também não consegue, por exemplo, ainda não se descobriu por que ocorre essa... Sim, na verdade a gente sabe por que ocorre. Como que a gente pode chamar, doutor? Essa alteração cromossômica. Alteração, exatamente. Isso daí, na maioria das vezes, está ligada à idade do óvulo. Por quê? Como eu disse para você que o óvulo ele fica paradinho ali no ovário a vida inteira, na hora que o óvulo divide... Mas no caso de uma mulher muito jovem, também, como se explica essa... É a mesma coisa. Aquele óvulo já... Dentro do óvulo, esses cromossomos eles têm que estar pela metade para poder juntar com a outra metade que vem dos espermatozoides, certo? Então, esse processo chama-se de meiose. Para essa meiose acontecer e para você diminuir pela metade o material genético do óvulo, para ele ficar do jeito que ele tem que fazer, você tem como se fosse uma espécie de cordinha ali dentro da célula, que são os microtúbulos, que se ligam a esses cromossomos e puxam uns para um lado e outros para o outro óvulo. Se tiver algum erro nessas cordinhas, vão 2 para um lado e nenhum para o outro. E é assim que você começa a ter esses erros. E à medida que o tempo vai passando, é como se a cordinha fosse ficando mais fraquinha. A forma de tentar explicar para o pessoal leigo. Temos mais uma imagem ainda, aí é a forma de... Isso daí é justamente a forma como você faz a coleta. Aqui é a medida do endométrio. O endométrio está aqui. O endométrio é onde você vai colocar o seu embriãozinho uma vez que ele esteja preparado. Essas são as injeções que você faz. Normalmente os tratamentos de fertilização in vitro e de estímulo de ovulação são feitos com injeções subcutâneas, é como se fosse uma agulhinha pequenininha. Tem mais uma imagem, doutor. Ali está o ovário estimulado, esse ovário estimulado e o médico fazendo o controle por ultrassonografia transvaginal, na maioria das vezes. E depois faz... Isso, ele vai medindo o tamanho dos folículos, à medida que os folículos chegam num bom tamanho, eles conseguem, a gente faz o amadurecimento dos óvulos que estão ali dentro e procede com a coleta dos óvulos, que seria a aspiração dessas bolinhas pretas que estão aí. Eu acho que para as meninas, né, que retardaram e têm algumas dúvidas, muitas com vontade de ter um bebê e aí precisam começar um tratamento, outras que estão tentando e não conseguem engravidar, eu acho que essa entrevista, essa conversa deu para esclarecer bastante, para procurar o quanto antes, quanto mais cedo melhor. Quero te agradecer a participação e deixar o Band Mulher de portas abertas sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado, Gardênia. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas do pessoal. Obrigada. Bom, agora a gente vai falar sobre peeling, porque você sabe com que frequência você deve fazer esse procedimento e quais são os benefícios, como ele age na nossa pele. O Band Mulher vai mostrar tudo isso para você agora. Esse procedimento, ele deve ser feito sempre, para manutenção da sua pele. E, inclusive, com as alterações do clima, com calor excessivo ou frio excessivo, a pele sofre esses efeitos. No calor, tem gente que abusa do sol, descama e não descama toda a pele. Aonde fica aquele excesso de pele, pode causar uma mancha, a pele não renova, a célula nova quer sair e não consegue. Então, a esfoliação profunda, ela ajuda na remoção dessas células mortas, o afinamento da capa córnea, para até você ter entrada de ativos, facilitar o tratamento dessa pele. Todo tipo de pele pode ser feito esse procedimento, desde que ela tenha o cuidado com a proteção solar, usar um filtro solar, sempre, isso é todo dia, né? Principalmente após o procedimento, que a pele vai estar bem mais fina. Ela pode procurar durante o verão. Não no dia que ela vai à praia, porque você não vai fazer uma esfoliação, um processo profundo na derme com ela bronzeada, mas ela aguarda uns 3 dias, após isso ela já pode vir fazer um procedimento. Nesse caso, nós trabalhamos com uma máscara magnética.
Ela é uma máscara anti-aging. Hoje em dia, anti-aging é tudo. Ela é uma máscara antioxidante que trabalha os sinais do tempo na nossa pele. Então, ela elimina radicais livres, que são os opressores da nossa pele, que causa todo o envelhecimento na nossa pele. Ela é retirada com um ímã. Ela é atraída por esse ímã. Vai depender muito do tipo de pele da pessoa, de como ela se encontra. Vai ter uma avaliação. Então, se ela tiver uma pele muito congestionada, precisando desse tratamento, de 15 em 15 dias. Se for uma pele mais seca, mista, que não esteja tão agredida, uma vez por mês, está ótimo esse procedimento. Está aí nossa matéria, a importância de você deixar a sua pele sempre renovada e jovem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar da importância dos alimentos ricos em vitamina na nossa alimentação e vamos também falar sobre os 10 erros que nós não podemos cometer com os nossos cabelos. Não vai perder, né? Eu te espero. Voltamos e agora nós vamos falar de saúde equilibrada, alimentação, que é um fator muito importante para termos o cabelo, a pele, nosso corpo todo saudável, né? A gente sempre fala aqui no Band Mulher de tudo para a gente ficar linda todos os dias e a alimentação rica em vitaminas é essencial. Eu vou conversar agora com a nutricionista Lara Cortinhas, que está aqui comigo, que ela vai me contar quais são esses alimentos, como que a gente pode ter essa alimentação balanceada e rica em vitaminas, sais minerais todos os dias, que é importante. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Bom, a gente sabe que tem meninas, né, no programa Band Mulher, né, que muitas vezes se preocupa muito com a parte estética, mas esquece um pouquinho que a parte estética, ela é um resultado da parte interna. Se você se alimenta bem, se você cuida bem do seu corpo, né, com uma alimentação balanceada, regrada, com certeza o resultado é um cabelo brilhante, é uma pele mais saudável, o corpo saudável, né? Bem diz aquela frase, né? Nós somos aquilo que comemos. Com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Vamos falar dos nutrientes, então, que são essenciais na nossa alimentação diária? Então, para começar, eu acho muito importante esse tema, porque hoje em dia, com a corrida do dia a dia, né, acaba que a gente está se preocupando mais só com os macronutrientes, né? Então, quais são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e gorduras. E deixando de lado os micro, que são as vitaminas e os minerais, tá? Então, não é porque eles são micros, né, que a gente tem que consumir menos quantidade do que os macros, que eles são menos importantes. Tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Lara. Hoje em dia, com essa correria que você bem falou, a gente tem muito uma tendência a comprar vitamina, polivitamínicos, né, as vitamininhas para tomar, seja em cápsula ou seja líquido, mas fazer esse complemento. A gente pode deixar isso de lado e ter uma coisa mais saudável, uma vez que a gente leve para nossa mesa, para nossa casa, uma alimentação equilibrada? Sim, com certeza. Como o nome já diz, ele é um suplemento. O ideal é que ele só seja usado se for necessário. Então, exames bioquímicos devem ser feitos para analisar, para ver se o consumo está sendo adequado ou se precisa estar sendo complementado. Então, se você tem uma alimentação equilibrada, provavelmente você não vai precisar da grande maioria deles. Alguns podem ser que sejam necessários. Então, por exemplo, vitamina D, que a gente hoje, né, tem uma deficiência aí bem grande, muita gente está com deficiência de vitamina D, então a absorção... Você acha que esse aumento da deficiência da vitamina D se dá por conta desse... Lógico, a gente tem que ter muito cuidado com relação aos horários de exposição ao sol. E por conta disso também, o aumento do câncer de pele, entre outros fatores, as pessoas estão deixando de tomar sol, é isso? Sim, com certeza, porque a maior absorção que a gente tem, né, a maior fonte de vitamina D é o sol.
Então a gente já sai hoje de casa com um protetor solar. Quando a gente, até no dia a dia mesmo, a gente sai de casa, já vai pro carro, do carro pro escritório. Então a gente acaba pegando menos sol mesmo. Então essa absorção fica prejudicada. E com o uso do protetor, mais ainda. Então por isso que tá essa... E aí tem vários estudos mostrando hoje do uso da vitamina D em relação ao câncer, né? Então realmente os níveis séricos, né, de vitamina D em torno aí de 50, que seria o ideal, prevenindo vários tipos de câncer. Vamos mostrar o que você trouxe pra gente, Lara? Como que a gente, nessa correria, podemos ter uma alimentação equilibrada, com vitaminas, nutrientes essenciais para a nossa saúde, principalmente? Então, o que eu acho importante priorizar pensando, por exemplo, nos minerais. Então, hoje a gente pensa em mineral, a gente tem que pensar saúde óssea, saúde muscular. Importantíssimo para a mulher, né? Exatamente. Principalmente, que tem mais tendência à osteoporose. Osteopenia, tudo isso. Por que a gente tem mais tendência? Acaba que a mulher, pela parte hormonal, principalmente pelo estrogênio, então ela vai ter essa tendência maior, e ela acaba priorizando erroneamente só no cálcio. E o cálcio, ele não anda sozinho. A gente precisa do cálcio e do magnésio, por exemplo, e da vitamina D e do zinco para poder esse cálcio entrar no osso, entendeu? Então, se a gente usar isoladamente só o cálcio, ele não vai ser biodisponível. Então, a gente não vai ter absorção boa, então provavelmente a gente vai ter... E qual a dica pra gente ter bastante aí na alimentação, o que a gente pode estar utilizando? Um suco verde, por exemplo, que a gente pode estar fazendo de manhã. Por que é legal o suco verde? Porque a gente tem as folhas verdes escuras, que são riquíssimas em magnésio, ferro. Exatamente, zinco, complexo B, então fadiga, energia, complexo B está muito relacionado a isso. A gente também tem que falar em relação à tireoide, né? Então a gente tem nutrientes importantes que hoje em dia também as mulheres, a maioria também tem tido alteração de tireoide. Com problemas de tireoide. Exatamente. Por que está acontecendo? Principalmente pela falta de nutrientes, pelo consumo exagerado de industrializados. Então isso tudo vai influenciar. Então quais são os minerais importantes? A gente tem o selênio, o zinco e o iodo, tá? Então a gente tem como fonte, por exemplo, a semente de abóbora e de girassol. Que todo mundo descarta, né? A Exatamente. Semente de girassol, tudo bem, né? A gente não tem no costume, é uma coisa que você vai ir direcionado à compra. Mas, por exemplo, a abóbora... Você quantos pode comprar... pratos fazemos com abóbora e descartamos a semente? E é simples, é só você pegar aquela semente, limpar, né, dar uma higienizada e botar no forno. Pronto. Delícia, já fiz. E você pode fazer um mixzinho, colocar numa frutinha ou um snackzinho no meio da tarde, onde você pode associar, por exemplo, com uma avelã, com amêndoas, que também vão ser excelentes fontes de magnésio. Então, magnésio também, que é importante. Para quê? Vontade de comer doce, magnésio, cromo. Então, a gente, pela deficiência de magnésio, de cromo... Tem muita vontade de comer doce? O cromo então, tem muita relação. Magnésio. O cromo também. Eu tenho hoje, gente, auditório aqui, sabe? Tem uma que tá ali morrendo de rir porque eu tô falando. Que bom, então, tô ótima de magnésio, não tenho vontade de doce zero. Isso. Não tenho, é muito raro, só em determinados períodos do mês normal, que eu fico louca, a formiga da casa, mas não tenho. Ótimo, vamos lá, eu vou me consultando aqui também. Então, aí o cacau é uma excelente fonte de cromo, então a gente pode estar usando ele para ajudar nesse... Por que a mulher tem tanta vontade do chocolate, né? Temos tantas chocolatras por aí. Então, outra coisa que tem relação também com essa vontade de comer doce é em relação à serotonina, né? Que é o neurotransmissor da felicidade, da alegria e do bem-estar. Então, o triptofano, ele tem que ser convertido em serotonina para você ter essa sensação. Então, muitas vezes você não tem nutrientes necessários para você fazer essa conversão. Então, você também tem essa queda. Fora isso, horários dos dias também mais estratégicos que a gente tem essa queda. Então, alimentos legais, banana, por exemplo. Então, você fazer, por exemplo, uma banana amassada com nibs de cacau, por exemplo, e botar uma fonte de oleaginosas, por exemplo, uma gordura boa. Agora, eu vou te fazer uma pergunta assim, né? Porque a gente está aqui dando dicas, né, de alimentação, por exemplo. A semente de abóbora, o que mais nós temos aqui? Banana, que é muito comum a gente tem na nossa casa. O abacate, que é maravilhoso. Isso, excelente fonte de vitamina E, parte cardiovascular. E é uma gordura boa, né? Exatamente. Você pode consumir à vontade. Não. Ou não? Não, à vontade não. A quantidade vai depender muito de pessoa a pessoa, mas a gente coloca uma média de em torno de 3 colheres de sopa, 50, 100 gramas, varia mais ou menos
nesse padrão. Nada, na verdade, tudo em excesso não é legal. Então, tudo em equilíbrio, é o que eu sempre falo, vamos buscar sempre o equilíbrio. Nem muito exagerado, nem para mais e nem para menos. Equilíbrio sempre. Então, nada à vontade. Agora, falando em alimentação, hoje é dia da nossa saúde na cozinha, o quadro Saúde na Cozinha. Você já experimentou um suco de chuchu com limão? Não. Limão eu amo, né, gente? Agora chuchu não tem gosto de nada, né? Então deve ser um suco bom. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Alô, Gardênia, boa tarde. Eu sou a chefe Neide Marco e estou aqui para apresentar um delicioso suco à base de chuchu e limão. Olha só, é através com a própria casca, tá? Estou usando a casca, o chuchu inteiro. Aqui está a nossa receita pronta. Não se preocupem com o chuchu, porque é uma autêntica limonada suíça. Gente, eu adoro limão, tudo azedo. Eu só não gosto de gente azeda. Mas, por exemplo, um suco desse, gente... Desculpa, eles hoje estão aqui impossíveis. Gente, um suco desse... Eu acho que o que predomina é o limão mesmo, que é, não é, muito cítrico. E aí, quais são os benefícios, Lara, do limão, que é antioxidante maravilhoso? Isso, vitamina C. Chuchu. Então, o chuchu acaba que a gente muitas vezes deixa de lado, né? Pois ele é, achando que é só água. Tem até água de chuchu, igual melancia, não tem gosto de nada. Só água e açúcar. Pois é, mas tem também ali muitas vitaminas e muitos minerais que vão ser benéficos também para tudo isso que a gente está falando. E barato, porque limão, exatamente. Né? E eu achei legal essa dica, porque o chuchu não tem muito gosto, né? Praticamente tem sabor. Então o que vai predominar ali vai ser o limão. Quais são os benefícios do chuchu? Então, vitaminas, né? Complexo B também, ferro, ele vai ter também zinco, magnésio, cálcio. Tudo isso o chuchu tem, em proporções... E limão antioxidante, muita vitamina C. Muita vitamina C. Que ajuda na pele também, no cabelo, retarda aí muita gente também tem imunidade, né? Isso, vitamina C e imunidade andam ali juntinhas, né? E aí muita gente tem receio de consumir o limão por ele ser ácido e às vezes dá incômodo gástrico, né? Mas não, nada é mais ácido que nosso estômago. Então ele vai estar alcalinizando, ele vai ter todo o benefício dele. Então não precisa ter esse receio também. Bom, tem 3 alimentos que não faltam no meu cardápio diário, tá? Limão, alho, que eu amo. Ótimo. Absurdamente alho, açafrão, eu adoro. Não excelente, muito, que também não pode consumir demais, né? Isso. E castanha, são 4 na verdade, castanha do Pará. Então eu sempre uso. Isso. E aí hoje em dia também tem muito se falado sobre o shot, né? Esses shotzinhos que a gente toma de manhã. E aí tem o shotzinho da imunidade, tem o shotzinho antioxidante e a gente pode estar utilizando, por exemplo, o shotzinho de limão com o própolis, por exemplo, que é ótimo para a imunidade. Você mistura limão com própolis e toma todas as manhãs. Toma todas as manhãs. Ou então você pode usar uma com a função mais antioxidante, por exemplo, que você pode botar o seu açafrão, você pode botar o limãozinho, o açafrão. Também. Também. Né, e você pode botar termogênico também. O açafrão também é termogênico, você pode botar uma pimentinha, uma canelinha. Então já vai dar um upzinho lá pela manhã. Olha, quero te agradecer. Adorei Obrigada. As dicas pra gente ter uma alimentação saudável, rica em vitaminas. A diquinha aqui da semente de abóbora maravilhosa. Vai no forno, né? Você pode depois, se quiser, ficar bem crocante. Você pode levar. Outra dica também que eu quero deixar para as pessoas é que às vezes, eu não gosto de consumir as castanhas oleaginosas ou as sementes assim, cruas, simples. Né? O ideal é a gente sempre compre crua. Para não ter nenhum contaminante. Então o que a gente pode fazer? A gente pode juntar, acho que a gente quiser fazer um mixzinho, e você coloca na frigideira com um fiozinho de azeite. Delícia. Ou de óleo de coco. Delícia. E aí você coloca temperinhos. E aí você pode usar o açafrão, o chimichurri, você pode usar a páprica, os temperos que você gostar. E você faz aquela misturinha, vai dar um sabor super gostoso e todos os benefícios vão estar ali. Adorei, muito obrigada. Obrigada, que agradeço. Bom, a gente vai para o intervalo rápido e depois a gente volta
volta com os 10 erros que não podemos cometer com o nosso cabelo. Não vai perder, né? Até já! Olha o Band Mulher de volta e eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que você, no dia a dia, comete algum erro com o seu cabelo? Sei lá, ao lavar, ao secar, ou a forma que você hidrata, a forma de pentear, desembaraçar os cabelos, tudo isso influencia na saúde dos fios. E agora eu vou conversar, que a gente vai falar dos procedimentos para embelezar os fios. E a gente vai ter, para a gente ter aquele tão sonhado cabelo de diva, a gente tem que cuidar. Então, quais são os erros mais comuns que cometemos com o nosso cabelo? Para conversar aqui comigo, está aqui no estúdio o Ari Peixoto, que ele é especialista em corte e vai falar com a gente. Especialista em corte em cabelo, que eu tenho certeza que você arrasa e você faz tudo, né, Ari? Sim, sim. Bom, a gente vai falar porque eu acho que diariamente a gente vê nas ruas ou em alguns lugares que a gente vai, alguns errinhos. Eu sou muito observadora, trabalhei com cosméticos a minha vida inteira, com beleza, cabelo. Então eu olho muitas vezes, uma das coisas que eu mais vejo, o cabelo com muito excesso de água depois de lavar, ou com muito excesso de produto, cremes, né? Eu acho que tudo isso danifica. A gente tem ali, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. O primeiro erro que não podemos cometer com o nosso cabelo, lavar o cabelo causando atrito nos fios. Explica pra gente, Ari. Hoje em dia as pessoas, na verdade sempre, lavam o cabelo com muita rigidez. O shampoo ele tem que ser distribuído no cabelo de maneira uniforme e na hora de lavar não esfregar um fio no outro, pegar o cabelo como um todo e daquele que a gente acha que vai ficar melhor o fio. E na verdade tu não está lavando, você está sensibilizando. O shampoo, depois de massagear o couro cabeludo, o ideal é você transferir a espuma para as pontas, que ele já é autolimpante, ele já vai fazer essa higienização da fibra capilar. Vamos lá, segundo erro, prender cabelo de uma mesma forma sempre. Ainda existe mulheres que prendem o cabelo sempre do mesmo jeito? Sim, muitas. E quando você prende o cabelo sempre da mesma forma, você cria uma fissura, você pode danificar o fio naquela região. Tanto é que muitas pessoas, quando chegam no salão, soltam o cabelo e falam, tem sempre essa marca que nunca sai. Óbvio. É por conta desse jeito de prender. Aí é legal você modificar, fazer um rabo de cavalo mais alto, outra vez mais baixo, só para poder não ter aquela pressão na mesma região do cabelo sempre. Dormir com o cabelo molhado, pode ou não pode? Não pode. É verdade que se dorme com o cabelo molhado, dá fungo? Já ouvi falar, ai, mofa a raiz do cabelo. Me fala porque não pode dormir com o cabelo molhado, porque no calor dá vontade, né? Sim, ainda mais agora, né? Dá uma vontade, sim, mas não pode. Só que quando você dorme com o cabelo molhado, na hora de dormir nem chegaria a dar o fungo, porque o cabelo ele vai se secando, acaba secando às vezes mais rápido. Mas o fio, quando ele está molhado, ele está no seu estágio mais sensibilizado, mais frágil. Se você dorme esfregando o cabelo para um lado, para o outro, isso vai causar um atrito novamente, quase seria a mesma forma de você estar lavando o cabelo e vai sensibilizar o cabelo. Temos que ter a ideia de que o cabelo, eles são compostos por várias escamas. E essas escamas, como tem esse atrito, é como se você pegasse um fio e esfregasse no outro. O cabelo umedecido ele fica mais mole e isso ocasiona, né, essa quebra, esse desgaste no fio com mais facilidade. Além de, temos que lembrar que o cabelo ele não tem esse poder de se auto-regenerar. Ele precisa dos cosméticos para poder recuperar a força. Se a gente só maltrata ele, não vai ter essa chance de ter um cabelo bonito, saudável, brilhoso aí durante o dia a dia. Deixar o produto mais tempo do que diz na embalagem. Não pode, não é legal, principalmente pelo fato de que temos que pensar que houve um estudo... Porque tem gente que pensa, né, eu vou deixar, se a indicação são 10 minutos, eu vou deixar 20 porque o efeito vai ser melhor e vai ficar mais bonito. Eu vou deixar o dia inteiro também. Tem. Acontece? Acontece. Você já recebeu clientes no salão lá que fizeram isso e deu errado, muito errado? Muitas vezes. A principal reclamação é que o cabelo fica pesado e oleoso, né? Sem contar de, começou a dar caspa, a dar descamação no couro cabeludo. E o excesso do produto, quando ele fica por muito tempo, para você tirar demora mais. Você gasta mais água e
sensibiliza o cabelo. É sempre sensibilizando cada vez mais o fio se você deixa o produto. O ideal é realmente deixar no tempo certo e enxaguar bastante o cabelo para não deixar resíduos. Nunca usar condicionador e máscaras leave-in. Na verdade, e máscaras no lugar de leave-in. Ah, entendi. Entendeu? Porque o condicionador, tem pessoas que colocam condicionador ou a máscara de tratamento e deixa secar no cabelo. A máscara... Colocam condicionador e deixam secar? Isso, deixa secar porque naturalmente. acham que substitui o leave-in, é isso? Exatamente. E não é. A máscara e o condicionador eles foram feitos para poder passar, deixar o tempo de pausa de 5, 10 minutos, dependendo da formulação, e ser enxaguado totalmente. Se você deixa a máscara, ela resseca no fio e vai sensibilizar também o couro cabeludo. Ela gruda, ela parte as escamas do cabelo. Ser mais gentil ao desembaraçar os cabelos. Gente, eu sempre falo aqui no programa. Inclusive, outro dia eu dei a dica de como desembaraçar corretamente. De baixo para cima. Evitar, sair rasgando o cabelo, aquela confusão. Parece e realmente pipoca, ser né? mais gentil ao desembaraçar os cabelos. De preferência, você acabou de falar que o cabelo molhado ele fica muito mais sensível. Sim, exatamente. Principalmente quando você tem um cabelo longo, como o meu, ou tantas mulheres têm um cabelo longo, na hora de desembaraçar molhado, muitas vezes está embaraçado, vai de cima para baixo, sai quebrando tudo. Se for desembaraçar com ele molhado, deixar desembaraçado logo quando tiver com o condicionador ou com a máscara. Ainda que ela vai ajudar, pode ser que vai ajudar a ter um desembaraço mais suave, menos atrito no fio. E por que tem tanta gente que na hora de fazer a hidratação penteia o cabelo durante a hidratação? Isso é bom? É legal, porque você ajuda a distribuir melhor o cosmético, né, a máscara por todo o comprimento e ponta. Além disso, o fio não vai ficar amassado. Bom, ficar por mais de 3 meses sem cortar o cabelo, isso é mito ou é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. A gente tem que levar em consideração que o cabelo ele tem um crescimento de média de 1 centímetro por mês. Você passando 3 meses sem cortar o cabelo, a partir do 3º mês ele começa a surgir pontas duplas. Levando em consideração o comprimento de fio, a ponta ela é sempre a mais antiga do cabelo, ao qual começa a correr aquele risco de arrebentar, criar as pontas duplas. Você aparando ele a cada 3 meses, é muito difícil surgir a ponta dupla e você vai ter um cabelo cada vez mais saudável. Agora nós temos um erro que eu escuto muito, tá? Não arrancar os fios brancos. Apareceram alguns fiozinhos, tá lá, né? E aí? É verdade que nasce mais branco? Não tipo vai assim, nascer. tô me vingando de você. Arrancou, vai nascer. Não, né? Não nasce mais branco. Na verdade, quando você arranca o fio, você pode danificar o bulbo capilar. O fio branco ele já é um fio mais resistente. Quando você arranca, o bulbo capilar ele pode ocasionar um trauma e o fio nascer mais crespo, mais frisado e vai te incomodar ainda mais. Além de ser branco, que ele não vai ficar preto, ele vai te incomodar. Rebelde, vai ser o rebelde. Rebelde. Você quis me livrar aqui, se livrar de mim, eu tô me rebelando. Prender o cabelo úmido em rabo de cavalo. Esse daí é o que pode dar mofo. Sério? Porque normalmente quando você toma banho e dorme, o cabelo ele ainda, o travesseiro vai absorver um pouco da umidade. Agora quando você prende, a umidade fica ali por mais tempo, aonde o mofo adora, escuro e úmido. E aí você pode correr risco. E quando dá mofo, só existe um jeito de melhorar de tirar ele, cortando. E vai ser bem próximo da raiz. Quem não gosta de cabelo curto, vai ficar triste. Tem que ter amor, né, pelo cabelinho. Se quer cabelão, tem que cuidar, gente. Cabelo também, curtinho, seja o tamanho, tem que cuidar. Secar o cabelo sem uso de um protetor térmico. E daí vai também, pra gente concluir, além de secar o cabelo sem uso do protetor térmico, tem também gente que passa chapinha com o cabelo molhado. Sim, não é indicado. Principalmente pelo fato de que a chapinha ela tem uma temperatura ainda mais elevada do que o secador. Quando você faz, você está fervendo o fio, vamos dizer. E até alguns óleos que as pessoas usam que não tem a proteção térmica, você vai fritar o cabelo. O ideal é procurar lá na embalagem um protetor térmico realmente que você vai distribuir no cabelo. Ele vai fazer isolar a ação agressiva do calor no fio, vai preservar a umidade natural do cabelo, vai evitar com que ele se resseque com mais facilidade. Olha, eu quero te agradecer a participação aqui no Band Mulher, sempre bem-vindo. E agora a gente vai chamar, falando em cabelo, né? A gente vai chamar a nossa diva de hoje aqui no nosso Band Mulher.
minha pele todo dia tem o meu ritual de limpeza, passo um tônico, faço a limpeza e passo minha vitamina C todos os dias. Receita da vovó: açúcar com limão para esfoliar a pele. Você pega uma colher de açúcar e espreme o limão e faz como se fosse uma pastinha. E esfolia o rosto. Deixa uns 2 minutinhos e lava. Dá uma clareada, né? Fica com viço. E tira esses cravinhos, as coisas que estão assim, as impurezas, né? Eu não posso ver uma loja de acessórios que eu quero comprar tudo, porque eu acho que é o que valoriza o look. Às vezes você compra uma roupa simples e levanta completamente só com um colar, por exemplo, esse aqui. Eu sou diva, #divando. E diva! E olha, de segunda a quinta-feira nós mostramos uma diva aqui no programa. Às sextas-feiras, os nossos convidados escolhem a diva da semana. Daí, no final do mês, nós temos a diva do final do mês. A gente não é um concurso, vale salientar, nós quisemos presentear uma diva e a gente tem que escolher. Então, os nossos convidados ficaram com essa tarefa às sextas-feiras e a diva das divas, porque todas são divas, vai ganhar um presente aqui do nosso Band Mulher. Bom, o programa tá ficando por aqui, né? Hoje nós falamos de fertilização, do sonho da maternidade, falamos do cuidado com o cabelo, falamos de nutrição. Eu estou encerrando o programa de hoje desejando a você um excelente final de tarde, que Deus te abençoe essa semana aí, né? Já estamos em clima de carnaval, a gente vai encerrar o programa, mas amanhã eu te espero nesse mesmo horário, se Deus quiser. Um beijo bem grande e até amanhã. Tchau!